Olá pessoal, você já sabe que a Energisa é a principal empresa que fornece energia aqui em Muriaé e em toda a região. Mas algo que ainda muitas pessoas não sabem são os investimentos que serão feitos nos próximos anos aqui em Muriaé, não só em Muriaé, mas em outras cidades aqui da Zona da Mata Mineira. E é sobre esse assunto e também outros assuntos que nós vamos destacar agora que eu converso com o Rodolfo Pinheiro, ele que é diretor técnico e comercial da Energisa Minas Rio. Rodolfo, bom dia, bem-vindo à Rádio Muriaé, é um prazer receber você aqui novamente. Bom dia, Paulo, sempre um prazer estar aqui com vocês na Rádio Muriaé, trazendo informação e conhecimento aqui para a população de Muriaé região. E sempre quando a gente fala sobre Energisa, assunto é o que não falta. Eu gostaria de começar falando sobre os investimentos que vocês estarão realizando aqui em Muriaé especificamente nos próximos meses. Que investimentos são esses e quais os motivos, quais os benefícios que esses investimentos vão trazer para a nossa população? Com certeza, Paulo. Nós completamos no dia 26 de fevereiro 120 anos de história, né? Fizemos um evento em Cataguases em comemoração a essa data marcante na história do Grupo Energisa e também no setor elétrico nacional. E para 2025 a gente tem um plano robusto de investimentos, não só em redes de distribuição, subestações, linhas de transmissão, mas também na parte de eficiência energética, na parte cultural, para movimentar toda a região da Zona da Mata Mineira. Só para você ter uma ideia, em Minas Gerais serão 625 milhões de reais investidos, dos quais 400 milhões na parte de distribuição, tanto dos municípios da Zona da Mata Mineira quanto dos municípios do sul de Minas, né, onde a gente também tem uma outra distribuidora do Grupo Energisa, a Energisa Sul-Sudeste. E especificamente aqui para Muriaé, nós temos aproximadamente 35 milhões de reais destinados em investimentos na distribuição, com a construção de uma nova subestação, a subestação Muriaé 3. Muriaé entra aí como um dos poucos municípios da região que possuem 3 subestações dedicadas à distribuição, né? Isso é muito importante porque reforça o compromisso da Energisa com o crescimento de Muriaé região, mas também de levar uma energia de melhor qualidade, você tem um sistema mais robusto, mais confiável. Então a gente tem essa previsão essa confirmação de investimento de 35 milhões e a previsão de energização da subestação em novembro desse ano, 2025. Para quem não sabe, a subestação Energisa, subestação Muriaé, número 3, vai ser construída ali às margens da BR-356, próximo ao distrito de Vermelho. Essa subestação, Rodolfo, é para atender aqueles novos moradores daquela região. Nos últimos anos a gente teve aí a implantação de alguns distritos, alguns condomínios naquela região. Essa estação é para garantir mais eficiência energética para aqueles moradores ou vão atender outros moradores de Muriaé de forma geral? Nós temos na região, como você bem falou, né, Paulo, Distrito de Vermelho, São Fernando, Boa Família e Bom Jesus da Cachoeira, né, que são os distritos e as regiões que serão impactadas diretamente pela subestação. Mas essa subestação ela tem uma conexão com as outras 2 subestações, Muriaé 1 e Muriaé 2. Então, numa eventual falha ou perda de alguma dessas outras subestações, as cargas, os clientes são remanejados automaticamente, atendidos pela subestação 3. Então, além de você atender essas regiões que a gente comentou agora há pouco, você também garante uma flexibilidade operativa e mais robustez de fornecimento a outros clientes já estabelecidos. Esses são os investimentos para Muriaé. E para a região, quais são os principais investimentos que a Energisa terá aí para os próximos anos? Além da subestação Muriaé 3, né, dos investimentos da ordem de 35 milhões aqui para Muriaé, nós temos a ampliação da subestação de Ervalha, né, onde a gente tem aumento da capacidade e também esse aumento na subestação de Ervalha também vai beneficiar a região de Vieiras, de Pedra Dourada e também tem uma previsão de energização aqui em novembro de 2025. Fala pra gente o que é o programa de eficiência energética, Rodolfo. O programa de eficiência energética são recursos do governo federal que a concessionária, juntamente com a ANEEL, ela disponibiliza para instituições e associações que se inscrevem nesse programa. E nós temos aqui na região duas instituições importantes, né, contempladas em 2025. A primeira delas é o município de Barão do Monte Alto, onde a gente vai efetuar a troca de 164 lâmpadas convencionais para lâmpadas de LED, né, que são lâmpadas mais robustas, que emitem menos carbono, né, e você tem um consumo menor de energia.
Então esse é um investimento de em torno de R$120 mil para 2025. E no Hospital São Paulo, aqui em Muriaé, nós temos a parceria e a construção de uma usina fotovoltaica em torno de R$500 mil que serão investidos nessa usina para ajudar o hospital nas faturas mensais, né? Vai gerar uma economia em torno de R$14 mil por mês para o hospital. Explica para a gente o que é uma usina fotovoltaica para quem está acompanhando essa entrevista. Isso, bem lembrado, Paulo. É uma usina que aproveita a luz do sol para gerar energia, né? Então, essa energia que será gerada, ela entra na conta do hospital como um crédito, né? E aí você tem a compensação e no final do mês uma redução, aí, como eu falei, de em torno de R$14 mil. É algo importante, né? Acho que reforça muito o compromisso da Energisa, não só com o desenvolvimento do sistema, né? Como a gente falou da subestação e dos outros investimentos, mas também de você estar trazendo um consumo eficiente, né? Apesar da energia estar disponível, não faz sentido a gente desperdiçar essa energia, então acho que o programa de eficiência também traz esse viés e você acaba atendendo toda a comunidade, né? Seja na iluminação em Barão do Monte Alto, onde você tem toda a cidade e as pessoas que transitam ali que vão se beneficiar desse investimento, mas também no hospital, que é um centro de referência aqui para a região e que qualquer investimento que seja feito, com certeza tem um retorno muito positivo. Rodolfo, outro assunto que é importante a gente frisar para quem está acompanhando essa entrevista é com relação à tarifa social. O que é a tarifa social e quem tem direito? Isso, bem lembrado, Paulo. Sim, a tarifa social ela é um benefício também do governo federal que concede um desconto de até 65% na conta de energia e que muitos clientes às vezes têm o direito, mas não estão usufruindo desse direito, por uma série de questões que eu vou falar um pouco agora para vocês. Uma delas, normalmente, é a atualização no CRAS, né? A pessoa ela recebe algum tipo de benefício do governo, seja o BPC, seja algum outro programa de renda, mas ela não tem esse cadastro atualizado no CRAS. E quando tem no CRAS, muitas vezes o cadastro na Energisa não está atualizado. Então, o nome da pessoa que recebe o benefício é diferente do nome do titular da conta. Então, é importante que essas duas informações sejam únicas, né? Então, quem tem direito hoje, né? Quem recebe algum tipo de benefício do governo federal e esteja com o seu cadastro atualizado no CRAS do seu município. A partir disso, essa pessoa ela não precisa mais procurar uma agência da Energisa. Ela consegue, através dos nossos canais digitais, do nosso aplicativo Energisa On, já efetuar o cadastro na tarifa social. Basta ele ter um documento com foto, né, legível, e que a conta de energia esteja no nome da pessoa que recebe o benefício. Ele faz tudo isso pelo aplicativo, é bem intuitivo, já tem um passo a passo certinho, então a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer esse cadastro. Só para você ter uma ideia, Paulo, na área de concessão da Minas, hoje a gente tem em torno de 30 mil famílias que teriam direito a receber esse benefício, mas que não estão recebendo, não estão usufruindo desse benefício. Seja por uma não atualização no CRAS, seja por uma não atualização também do nome da unidade consumidora junto à Energisa. Rodolfo, uma dúvida que muitas pessoas ainda têm é com relação à iluminação pública e podas, ou seja, podas de árvore. De quem é a responsabilidade da iluminação pública e também dessas podas de árvores? Porque muitas vezes os gados acabam entrando em redes de fiações elétricas e acaba complicando o trabalho de vocês. Quem precisa fazer passar alguma informação, fazer alguma denúncia, onde recorrer? Na Energisa, na Prefeitura, existe outro canal específico para isso? Para os dois temas, tanto iluminação pública quanto poda, a responsabilidade é da Prefeitura. Muito antigamente, né, o serviço de iluminação, distribuição de energia e iluminação pública, ele ficava sob responsabilidade das antigas distribuidoras de energia, que faziam a geração, transmissão, distribuição e atendiam, eventualmente, em algumas regiões, a iluminação pública também. A legislação do setor ela foi evoluindo e foi separando, né? Só uma empresa pode gerar, só uma empresa pode transmitir, só uma empresa CNPJ, né, pode fazer a distribuição. E a iluminação pública, a partir de 2015, isso em todo o território nacional, ficou de responsabilidade dos municípios. Então a gente orienta os clientes que se você tem uma lâmpada queimada ou uma região que não tem uma iluminação adequada e precise, né, ou a lâmpada muitas vezes que fica acesa durante o dia, que já é um desperdício, que entre em contato com a Prefeitura. Acredito que aqui em Muriaé seja através da Secretaria de Obras, né, que normalmente faz a manutenção dessas lâmpadas, para que efetue efetivamente a manutenção da iluminação pública. Então, iluminação pública
é responsabilidade do município. Quando a gente fala de poda de árvore, já é um caso um pouco mais sensível, né? Por quê? Primeiro, todo o plantio urbano, né, o plano de diretor de arborização do município também é de responsabilidade da prefeitura. Então, se hoje o município, né, ele tem uma árvore na frente de casa ou até mesmo dentro do quintal, a responsabilidade, a autorização para você fazer qualquer tipo de manejo, ela tem que vir do município. A Energisa ela só faz a poda quando efetivamente esses galhos estão muito próximos da rede elétrica ou já em contato com a rede elétrica. Aí, nesse caso, como tem a rede elétrica e tem um risco associado àquela atividade, só a Energisa pode fazer essa poda, essa manutenção. Então, tanto iluminação pública quanto poda, responsabilidade do município. Rodolfo, quando a gente fala sobre Energisa, eletricidade, é sempre importante a gente frisar algumas orientações de segurança, dicas de segurança. É muito comum a gente perceber aquela turma que gosta de soltar pipa próximo a fiações de rede elétrica, algum cabo desconectado, muitas pessoas acham que não tem problema, pega aquele fio e quer colocar em cima de outro fio. Quais as orientações que você passa para que acidentes possam ser evitados? Perfeito, Paulo. Primeiro ponto é assim, sempre quando encontrar um cabo rompido, nunca se aproximar. Por mais que você tenha a convicção que aquele cabo é um cabo que está desenergizado, ou é um cabo somente de telefonia, sempre acredite que aquele cabo ele possa estar energizado. Tá? Então, não se aproxime, se afaste e, se possível, também alerte outras pessoas para que desviem daquele local e não pisem em cima daquele condutor, porque um choque elétrico pode ser fatal, né? Independente do nível de voltagem que a gente normalmente fala. Então a gente orienta que as pessoas não se aproximem e liguem para a Energisa imediatamente. Você falou muito da pipa, né? A gente logo vai entrar num período aí de férias escolares onde a criançada vai ficar em casa e vai querer soltar pipa. Então é muito importante que isso seja feito primeiro, né, com a supervisão de um adulto e segundo num local aberto, num local longe da rede elétrica, longe da fiação. E jamais, né, utilizar qualquer tipo de cerol, né, seja ele a linha chilena, que ela pode até cortar o cabo, ou seja cerol, às vezes com pó metálico, né, para efetivamente durante a brincadeira você pode encostar num fio e tomar um choque. Também a nossa região é uma região que cresce muito, né, Muriaé cresce muito, a gente tem muita construção civil. Então é importante a gente alertar os trabalhadores da construção civil e as pessoas que lidam com isso, de muito cuidado na hora de construir, sempre considerar ali uma distância segura de 3, né, construir ou reformar. Sempre uma distância de 3 metros da rede elétrica. Por mais que você olhe ali, aquele fio, ele tem de certa forma uma capa, uma proteção, aquela capa ela não protege do choque elétrico em si, do contato em si. E quando a gente fala da média tensão, né, tensões aí de 11.000 volts para cima, você não precisa nem encostar no cabo, é só de se aproximar já pode gerar uma indução e o choque elétrico. E muitas vezes os trabalhadores também não se atentam à utilização correta de equipamentos de segurança para trabalho em altura. Então, às vezes, não é nem o choque elétrico que acaba gerando uma fatalidade, sim a queda, né? O choque elétrico ele precede uma queda que pode ser fatal. Então, a gente sempre orienta quem vai construir ou reformar para ficar longe da rede elétrica. Isso serve também para quem vai fazer a instalação de antenas, né? Qualquer tipo de antena que você faça, movimentação de peças metálicas próximo da rede elétrica, sempre manter o afastamento em mínimo de 3 metros. E um outro ponto também com relação à utilização de T's, né, os benjamins, né? A gente sempre orienta as pessoas a respeitar a capacidade de condução de energia daquela tomada e evitar acumular vários equipamentos no mesmo ponto. É o mínimo sinal de cheiro, né, de queimado ou faíscas, desligar o disjuntor da casa completo e procurar um profissional para fazer as adequações. Rodolfo, a gente saiu do verão, uma estação muito quente, principalmente para quem mora aqui em Muriaé, sabe como que o verão é quente aqui na nossa cidade. E é uma estação também que as pessoas acabam gastando mais energia, por ficar com ar-condicionado mais tempo, a criançada de férias acaba ficando mais tempo em casa, consumindo TV, entre outros aparelhos. Perfeito. Mas agora a gente está no outono. É uma estação que as pessoas podem gastar menos energia. Quais as dicas que você passa para que a conta de luz para quem está em casa, está acompanhando essa entrevista, possa diminuir ainda mais? Isso é muito importante, né? A gente está vivendo um período climático no mundo, né, meio estranho, né, por assim dizer. Já não tem mais tanto as estações muito bem definidas. Há uma expectativa que o outono tenha uma temperatura mais amena,
mas a gente pode ter aí intervalos também dentro do próprio outono de calor, né? Então, considerando que o outono tem uma temperatura mais amena, você tem equipamentos que fazem a troca de calor que a gente fala, que são os freezers, geladeira e principalmente o ar-condicionado, onde ele vai precisar de menos energia para gerar o mesmo tipo de conforto, né? Ou seja, se a temperatura externa está mais baixa, a temperatura interna, o ar-condicionado ele vai conseguir manter aquilo trabalhando menos, né? Consumindo menos energia. Se você tem uma condição de calor, aí já é um pouquinho diferente. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não mudei os meus hábitos de consumo e minha conta ainda assim veio mais alta. Naturalmente vai vir mais alta se a temperatura externa tiver maior, né? Ou seja, o equipamento ele vai ter que trabalhar mais para gerar o mesmo nível de conforto que você tinha antes. Então, assim, independente se é calor ou outono, uma temperatura mais amena, a gente sempre orienta, né, a não ficar muito tempo no chuveiro, né, não tomar banho muito demorado, porque no outono a temperatura mais baixa há uma tendência das pessoas de ficar um pouquinho mais de tempo no chuveiro ou colocar o chuveiro na posição do inverno. Então, o chuveiro também ele consome bastante energia. O ar-condicionado, mesmo no outono ou no verão, sempre tentar utilizar naquela função do modo dormir, né? Em alguns casos é sleep, tem que procurar qual que é o modo do seu equipamento específico, porque durante a noite ele consome menos energia, ele trabalha menos, ele coloca uma temperatura razoável, que você não vai perder o seu sono, mas também que consome menos energia. Evitar de deixar lâmpadas ligadas, né, sem ventilador ligado, televisão ligado, mesmo com as pessoas mesmo num ambiente, num espaço onde não tenha ninguém utilizando, e evitar, quando você está com o ar ligado, de você ter porta aberta, né? Inclusive porta até às vezes do próprio armário, né? Das pessoas, do guarda-roupas ali das pessoas, às vezes fica aberto e é mais um volume ali que o ar-condicionado precisa refrigerar. Rodolfo, eu imagino que 2025 foi um ano muito importante para vocês, Energisa, inclusive é uma empresa muito dinâmica, a gente acompanha já há um tempo, e esse ano vocês tiveram aí a comemoração de 120 anos, inclusive nossa equipe foi lá, acompanhou toda a festa. Como que foi uma festa bonita, né? Nós temos imagens aqui, ó, quem está acompanhando essa entrevista no YouTube, nós temos aí o governador Romeu Zema, que esteve presente, secretário de Cultura, Leônidas, toda a diretoria da Energisa. Foi um momento muito bonito, né, Rodolfo? Muito bonito, sim, Paulo. Eu que venho de um outro estado, né, e conhecia a cultura da Energisa, a história da Energisa, e já admirava a empresa. Quando a gente chega aqui e vê pedaços da história, né, de uma forma muito viva, né, vários aparelhos históricos da Energisa funcionando, é realmente algo que deixa a gente muito orgulhoso, né? Você tem uma empresa do interior do Brasil, da zona da Mata Mineira, que triunfou, né, e venceu por 120 anos, é algo realmente para celebrar e comemorar. Então o grupo fez uma baita de uma festa em Cataguases, né, com show de fogos, show de drones, teve projeção mapeada também na Catedral de Santa Rita. Então, assim, foi uma festa linda, eu acho que da altura do que é a organização hoje, do que é a Energisa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte e eu tenho certeza que todos os nossos colaboradores também. Olhando para frente, quais são os planos futuros da Energisa aqui em Minas? Continuar investindo, né, continuar acreditando no Brasil, né, como a gente vem fazendo há 120 anos. E o presidente de honra do conselho, né, o Dr. Ivan Botelho, ele tem um tripé que a gente traz desde muito cedo e com certeza a gente vai levar por mais aí 120 anos, que é trabalho, competência e honestidade. Eu acho que se a gente conseguir, se todos os nossos colaboradores conseguirem seguir esses três princípios, eu tenho certeza que o grupo vai continuar voando, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil todo. Tá certo. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Muriaé. É sempre um prazer e um privilégio poder conversar com você, aprender um pouco mais sobre a Energisa e passar informações tão importantes para toda a população. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo aqui também na Rádio Muriaé. E a gente segue com a nossa programação aqui na Rádio Muriaé.